Saudações, vigia das pessoas! Estamos vendo as crônicas de Israel como você nunca viu hoje. Finalmente nasceu o santo Josias. Eu ia falar Elias, mas é Josias. Josias, filho do rei mau Amon, neto do rei mau Manassés, que se converteu na sua velhice. Fez o que era bom diante de Deus. Porque quando seu pai Amon morreu, ele tinha 8 aninhos. Não deu tempo de ser impregnado com a idolatria de seu pai. Vamos ler o texto? Josias tinha 8 anos quando subiu ao trono e reinou 31 anos em Jerusalém. 8 mais 31, morreu com 39 anos. Morreu jovem, coitado. Sabe por que Josias morreu jovem? Porque foi rebelde no final da sua vida. Não a ponto de idolatrar, mas ele foi rebelde e brigou com o faraó do Egito, Neco. O faraó queria apenas passar nas terras dele para ir brigar com... não sei se Babilônia, ele ia brigar lá com alguém. E o Josias foi se meter a besta. Ele falou: menino, não é agora que eu vou lutar com você, volta para sua casa. Josias foi lá, se vestiu de soldado comum, entrou na batalha, foi atingido e foi levado para Jerusalém. 12 quilômetros, numa carroça de madeira, com a estrada cheia de buracos. Chegou em Jerusalém morto, o adorável rei. Ó Senhor, misericórdia, Pai. E olha que Deus ainda chamou isso de boa morte. Existe boa morte? Sim, Deus falou. A morte de Josias foi uma boa morte. Sigamos. No 8º ano de seu reinado, e ele tinha 16, sendo ainda adolescente, começou a buscar... adolescente, vírgula. Alguém com 16 anos não é adolescente. Não nessa época de Josias. Já era homem formado, homem feito. Essa Bíblia aqui é tendenciosa. Ele já tinha 16 anos. A criança deixava de ser criança aos 13, quando tinha o rito de passagem. E depois ela já se tornava adulto, podia até casar. Começou a buscar a Deus, o Deus de seu antepassado Davi, e no seu 12º ano de reinado, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos lugares altos, dos postes sagrados e dos ídolos de madeira e de metal. Por sua ordem, destruíram os altares dos ídolos, e ele próprio destruiu os altares de incenso que estavam sobre os altares. Despedaçou os postes sagrados, os ídolos de madeira e de metal, e reduzindo-os a pó, espalhou pó sobre os túmulos de quem lhes havia oferecido sacrifícios. Queimou nesses altares os ossos dos sacerdotes, e assim purificou Judá e Jerusalém, nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Neftali. Em todos os lugares derrubou os altares e postes sagrados, quebrou e esmigalhou os ídolos e destruiu todos os altares de incenso em todo o país de Israel. Depois voltou para Jerusalém. Ele fez uma limpeza geral em seu reinado. Porém, no entanto, a conversão de Josias a Deus, a dedicação dele, que ele já era convertido, não significou conversão para o povo, porque o povo continuou a idolatrar, mesmo nas costas do rei Josias.
Eles continuaram oferecendo sacrifício a Baal e a todo mundo, e a Zebub, todo mundo. No 18º ano de seu reinado, e agora ele já está com 26 anos, no 18º ano de seu reinado, para purificar o país e o templo, Josias mandou Safã, filho de Aslias, com Maasias, prefeito da cidade, e o arquivista Joá, filho de Joacás, para reformarem o templo do Senhor. Eles procuraram o sumo sacerdote Euquias e lhe deram o dinheiro trazido para o templo de Deus. Esse dinheiro fora coletado pelos levitas, guardiães do pátio, entre o pessoal de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Esse dinheiro foi entregue aos encarregadores dos trabalhos e mestres de obra do templo do Senhor, que deviam pagar os trabalhadores feitos na restauração da reforma do templo. O dinheiro foi entregue aos carpinteiros e pedreiros para comprar pedras lavradas, vigas e traves de madeira para a estrutura, e vigas de construção que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. Esses homens executaram fielmente o trabalho. Tinham como inspetores Jaate, Abidias, levitas descendentes de Merari, e Zacarias e Mesolam, levitas descendentes de Caate. Assim, Caate ou Coate, tanto faz. Assim como outros levitas que sabiam tocar instrumentos musicais. Esses fiscalizaram também os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam na obra, segundo as especialidades de cada um. Outros levitas eram secretários, inspetores e porteiros. Detalhe: eram pessoas honestas, que não se cobrava deles prestar contas. Imagina hoje, com tanta exigência sobre os líderes para prestar contas, ainda há corrupção, ainda há roubo. Existem quadrilhas formadas, planejadas para tomar o dinheiro do povo, pegar o seu e o meu dinheiro. E eles estão lá, agindo legalmente. Não sei como, só sei que é assim. Ao retirarem o dinheiro que tinha sido depositado no templo do Senhor, o sacerdote Euquias encontrou o livro da lei do Senhor, transmitida por Moisés. Então Euquias disse ao secretário Safã: encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Provavelmente ele a encontrou ali, Êxodo ou Deuteronômio, e entregou a Safã. Então Safã levou o livro para o rei e lhe informou: seus servos fizeram tudo o que você ordenou. Estão empregando o dinheiro recolhido no templo do Senhor para pagar os mestres e os trabalhadores da obra. Ao mesmo tempo, o secretário Safã informou ao rei: o sacerdote Esquias me entregou também esse livro. E começou a ler o livro para o rei. Será que esse livro é verdadeiro? Esse é o título da Bíblia aqui, ó. Será que esse livro é autêntico? Ao ouvir o conteúdo da lei, Josias rasgou as suas roupas e imediatamente ordenou a Euquias e a Icã, filho de Safã, e a Abdon, filho de Micas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei,
Vou consultar o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e por Judá, a respeito do livro que foi encontrado. O Senhor deve estar enfurecido conosco. Por quê? Porque nossos antepassados não obedeceram à palavra de Deus e não agiram conforme o que está escrito na lei de Deus. Então Euquias, o mensageiro do rei, foram procurar a profetisa Uda, mulher de Selum, guardas dos vestiários, filho de Tecoa, neto de Arás. Ela morava em Jerusalém, no bairro Novo, lá embaixo. Expuseram para ela o caso e ela respondeu: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam a quem enviou vocês até mim que vou fazer cair uma desgraça sobre esse lugar e seus habitantes. Vou enviar todas as maldições que estão nesse livro que o rei de Judá leu. Eles me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses e me irritaram com toda a obra de suas mãos. Por isso a minha ira se inflamou contra esse lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá, Josias, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por ter ouvido essas palavras, com dor de coração, humilhando-se diante de Deus, ao ouvir as suas ameaças contra esse lugar e seus habitantes, porque você se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou em minha presença, eu também escuto você. Oráculo de Deus: vou reunir você a teus antepassados e você será enterrado em paz. Você terá uma boa morte. Seus olhos não verão todos os males que eu enviarei sobre este lugar e os seus habitantes. Então eles levaram essa resposta ao rei. Então o rei Josias convocou todos os anciãos de Judá e Jerusalém para a reunião. Depois subiu para o templo do Senhor com todos os homens e todos os habitantes de Jerusalém, sacerdotes e levitas, e o povo, todos adultos e crianças. Leu para eles a palavra do livro da aliança encontrada no templo do Senhor. De pé sobre o estrado, o rei concluiu diante do Senhor a aliança para seguir ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, testemunhos e estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo todas as palavras da aliança escrita nesse livro. Em seguida fez todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim se comprometerem com a aliança. Ele fez uma nova aliança, porque a aliança se renovava a cada tempo. Cada vez que o povo caía, precisava de uma nova aliança. Então eles fizeram nova aliança. A partir daí, os moradores de Jerusalém começaram a agir de acordo com a aliança de Deus. Josias retirou todas as abominações de todos os territórios pertencentes aos israelitas e obrigou todos os que encontrou em Israel a prestarem culto ao Senhor, o seu Deus. Durante toda a vida de Josias, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados. O subtítulo da Bíblia que eu estou lendo aqui, que é a Bíblia da editora Paulus, não sei se dá para ver aí, diz que o Deuteronômio se torna lei do Estado. Então presume-se que o livro encontrado tenha sido o Deuteronômio, ou seja, o Êxodo repetido. Todas as leis de Deus foram faladas de novo, especialmente os 10 preceitos da lei, que são imutáveis, perenes e permanentes. Eu não sei não, mas se você ouvir alguma confluência de pessoas e de povos falando sobre santificar um dia para Deus, coloque sua barba de molho, porque esse dia poderá não ser o dia especificado por Deus. Só coloque a sua barbinha de molho. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê
paz.